Nosso programa de hoje, nós temos o secretário de Desenvolvimento de São Caetano, Francisco Suelti. O principal que acontece na cidade hoje é saber qual é a característica da cidade, o que a cidade tem de planejamento para os próximos anos. Muita coisa tem sido feita, mas muita coisa precisa de planejamento. Se não planejar, a coisa não acontece. E isso é uma das características do nosso secretário, que inclusive tem várias atrações, vários eventos para mostrar para a gente no que vai acontecer ainda nesse final de ano e para o próximo ano também. Certo, doutor Francisco? Perfeito, Walter. O que nós temos ainda nesse final de ano para nós podermos elencar para o nosso telespectador? Então, para esse final de ano, no curto prazo, na próxima semana, nós teremos a cerimônia do terceiro Prêmio Sul São Caetanense da Excelência em Gestão. Esse ano nós teremos mais do que o dobro do ano passado de empresas participantes e sendo reconhecidas. É uma parceria com o Sebrae? Esse é um trabalho feito a partir do Prêmio MPE Brasil, e as empresas que conquistam 50 pontos no mínimo ou 75 pontos, recebem um troféu municipal, é um reconhecimento municipal. Uma vez que o Prêmio MPE Brasil, ele é um prêmio que tem um reconhecimento estadual e nacional. Mas para chegar no nível estadual, as empresas precisam conseguir obter 98, 97 pontos. Quais as qualificações para conseguir esses pontos? Deixa eu só completar uma coisa importante para que o empresário que esteja nos ouvindo possa, inclusive, analisar a possibilidade de participar no ano que vem. Certo. 98% das empresas que participam do Prêmio MPE Brasil, elas não atingem essa pontuação para reconhecimento estadual. E participar do prêmio é importante porque faz com que ela analise o seu modelo de gestão frente a 8 critérios. Aí vou responder a sua pergunta. São 8 critérios, que são os mesmos 8 critérios usados para se avaliar os projetos do Prêmio Nacional da Qualidade. Quais são esses 8 critérios? Então, a empresa tem que olhar o seu negócio sob ótica de 8 critérios. Então, liderança. A liderança, ela promove uma estratégia e um planejamento para o seu negócio. Essa estratégia, esse planejamento, ele é executado pelas pessoas, também por processos, essas pessoas executam processos, tudo isso para atender o mercado, os seus clientes, e respeitando a sociedade onde ela se encontra. Com isso, ela produz resultados, que é o 7º critério. Todos os 6 anteriores levam a produzir resultados, que é o resultado que dá sustentabilidade e longevidade para o negócio. E tudo isso é suportado por informações de conhecimento. Então, esses são os 8 critérios que fundamentam uma boa gestão. E a gente sabe que 60% das empresas fecham em menos de 2 anos. Por quê? Porque não tem uma boa gestão. E não ter uma boa gestão significa não olhar por esses 8 critérios do seu negócio. Lembra para nós umas 5 empresas que vão participar, que vão receber o prêmio? Bom, as empresas que vão receber o prêmio, nós temos desde micro, pequenas e médias empresas, até CIL, MEIs, desculpe, então, uma empresa hoje que vai estar sendo reconhecida na sexta-feira, é a Juliane Menezes. Juliane Menezes, inclusive, foi um reconhecimento estadual ano passado, foi a Brasília. Ela é uma das empresas que lá estará sendo homenageada. A gente não está abrindo o nome das empresas, que é um pouco... eu estou querendo furar já a história. Então vamos aguardar. Os vencedores são... Certo. E aí é uma cerimônia muito bonita. Nós já temos, para você ter uma ideia, 270 pessoas confirmadas, e quando ano passado tivemos 120. Então, esse ano está mais que o dobro de participantes. São 66 empresas. E o patrono desse ano, que todo ano tem um patrono, o patrono deste prêmio é o Cláudio Gastal. Quem é o Cláudio Gastal? Ele é o presidente do Movimento Brasil Competitivo, que é um movimento que leva a melhor gestão para os estados, municípios e também para a federação. E vamos lá, questão do plano de desenvolvimento econômico. Como o senhor está administrando essa questão? Então, um pouquinho do plano, a gente ficou se perguntando, quando começou a gestão em 2013, por
que a gente queria para São Caetano? Como a gente achava que São Caetano deveria ser daqui 10 anos, por exemplo, né? Ou daqui 20 anos? Quais seriam os principais desafios que nós teríamos na nossa cidade para que a gente pudesse manter, minimamente manter o nível de serviço atual? Que nível de serviço é esse? Nível de serviço de saúde, educação, segurança, mobilidade urbana. Para manter esse nível de serviço, eu deveria fazer crescer a receita do município pelo menos uns 10% aí ao ano, para você cumprir o dissídio coletivo da classe, né, do funcionário público municipal. Só que o munícipe, né, o nosso cidadão sul-sancaetanense, eu sou cidadão sul-sancaetanense há 65 anos, aqui nasci e aqui me criei, a gente vem sendo muito exigente com a administração pública, a cada ano mais. E por que cada ano mais? Porque o nível de formação, o nível de exigência da população de São Caetano é superior, eventualmente, ao que nós podemos ver como em outras cidades daqui da região. Por quê? Porque o nível de escolaridade é alto. Então, o nível de exigência cresce, as pessoas são mais reflexão sobre o assunto. Tá certo? Então, se a gente não fizer crescer a receita do município em pelo menos 15% ao ano, a gente não vai fazer frente a essa demanda. E aí, como faz? Aí você não atende o nível de expectativa do munícipe e é ruim, porque não é para isso que a gente tem uma administração pública. A administração pública ela existe com o objetivo de atender cada vez melhor o munícipe, dentro do seu limite orçamentário. Até porque a tendência é aumentar a população, e aumentando a população vai ter mais gastos e precisa suprir a diferença. A própria idade, né? Cresce a idade média do contribuinte, vão ter mais gente aposentado, que vai precisar dos serviços públicos, né? Mas em especial nessa fase da idade que se precisa disso. Então, pensou-se em como fazer isso. Então, para fazer isso, a gente consultou o Banco Mundial. E do Banco Mundial nós tivemos um documento orientativo chamado DEL, Desenvolvimento Econômico Local. E a partir da análise do desenvolvimento econômico local, que é um manual muito completo, nós descobrimos que para se fazer um planejamento para o desenvolvimento econômico deveríamos seguir algumas etapas. E todas essas etapas foram cumpridas de julho de 2013 a dezembro de 2014. Então, em dezembro de 2014, nós temos a primeira versão do que nós estamos chamando do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico para a cidade, olhando de 2016 a 2025. É um documento que contém na sua essência, inicialmente, todo um histórico do como é que a economia do município evoluiu desde o início, né, dessa economia, desde os tempos lá da autonomia, e foi evoluindo e chegamos a um ponto hoje em que, dado a área geográfica que a gente tem, que limita a absorção de indústrias, por exemplo, não temos muita área, né, 14 quilômetros quadrados. E aí bem ocupada, né? Então a vocação da cidade, ela tem que não perder as indústrias que tem, que são fundamentais, né? As grandes empresas como a GM, né, como a Transpetro, que são grandes arrecadadoras do ICMS. A Adria, que hoje é a M. Dias Branco, Casas Bahia e Via Varejo, né, como ampliando, mas ela fundamentalmente vai ter como vocação serviços. Você citou um exemplo agora, Walter, interessante. A Via Varejo é Grupo Pão de Açúcar, né? O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, trouxe toda a área de serviços compartilhados de recursos humanos do Grupo Pão de Açúcar todo. Eles ficam aqui em São Caetano, ocupam um dos prédios que era da Casas Bahia, bem na estação, na parte de baixo da estação ferroviária. São 250 pessoas trabalhando ali. Então, todos os serviços de recursos humanos da Grupo Pão de Açúcar, não só Via Varejo,
estão sendo executados aqui. Atividades econômicas de prestação de serviços que nós entendemos são importantes para o município. Por quê? Porque geram emprego e, consequentemente, geram o ISS, que é o que a gente precisa para que, ao longo dos próximos anos, a gente faça frente a eventuais reduções do ICMS, né? Então, por exemplo, o call center. Em 2013, o Dr. Paulo Pinheiro aprovou uma redução de alíquota. Eu até participei daquele. Que você participou, lembra-se, né? Foi muito bom. E nós apostávamos que, ao reduzir, nós iríamos aumentar a receita e aumentar o número de empregos. E foi o que aconteceu. Hoje, a gente tem na cidade, a cidade tem como vocação, né, o atendimento de call center. Tanto que agora, dia 27, nós vamos ter a inauguração da Abramo do Brasil. A Abramo do Brasil, a Abramo é uma empresa italiana centenária, mais de 100 anos, né? E ela desenvolveu um conceito novo chamado Multimedia Contact Center. O que é um Multimedia Contact Center? É o cidadão, a pessoa que precisa ser atendida não só ao telefone, fazer uma ligação. Você hoje, se você ligar para um call center para resolver um assunto seu, qualquer que seja, você não vai gastar menos do que meia hora e você vai ser transferido por 2, 3, 4, 5 pessoas e você não vai conseguir resolver o seu problema. Em compensação, com o Multimedia Contact Center, a pessoa vai ser atendida através do mobile, através de uma mensagem, através de uma transação na internet, né? E reduz com isso o tempo de atendimento e melhora o nível de satisfação do cliente. Mais rápido. Ou seja, planejamento é muito importante. Inclusive, a gente tem feito algumas reuniões com alguns comerciantes da cidade e até dei como um exemplo, nós fizemos uma corrida o ano passado, foi a primeira aqui na cidade, e naquele momento nós fomos atrás de alguns patrocinadores. E todas elas diziam, olha, você tem que fazer já um projeto este ano para ser realizado no próximo ano. E nós fizemos o ano passado, assim que acabou a corrida, fizemos um pedido para a Caixa Econômica Federal e para a Sabesp. Né? E os dois foram aprovados esse ano, ou seja, com planejamento a gente consegue... Entra no fluxo, né, de planejamento da empresa, você consegue os fluxos que precisa. De última hora é impossível fazer. E nessa questão, inclusive, que a gente tem falado com os comerciantes, com o prestador de serviços da cidade, com a indústria, de a gente fazer um projeto para a questão do Natal do próximo ano. Realmente a gente apresentar ainda esse ano, até o final do ano, esse projeto para a gente conseguir, no ano que vem, fazer um start de um projeto diferente para a cidade. Não só fazer as coisas, eu não sei nem como chama aquilo, acho que eu falo uns bindulins pendurados nos postes, que o comerciante adora. O comerciante acha que se não tiver alguma coisa representante para ele no Natal é muito ruim. Então, tendo alguma coisa já é importante. Se a gente conseguir fazer algo muito melhor, eu tenho certeza que vai melhorar muito para a cidade. Até porque o comerciante sempre reclama que o nosso munícipe não gosta de comprar na cidade, porque é muito próximo de São Paulo e ele acaba indo para São Paulo, então a gente precisa arrumar algumas alternativas para eles ficarem aqui na cidade, como da questão, como o senhor falou, da prestação de serviço. Normalmente hoje é a questão da guerra fiscal. Se você não apresentar alguma coisa, não apresentar além da questão da redução do imposto, as pessoas acabam não trocando de cidade, elas querem ter alguma vantagem e faz parte hoje da economia. Nessa linha, uma coisa importante, deixa eu colocar duas coisas, acho importante colocar. Nós falamos de uma atividade econômica que é de call center, né? Mas quais são as outras atividades econômicas que a gente entende que São Caetano tem pretensão para ser vocação, né? Então, tecnologia da informação é uma outra atividade econômica de valor agregado interessante. Gerenciamento de projetos. Inclusive, tecnologia de informação, quando pensou-se em espaço cerâmico, o primeiro projeto era para ser uma área para tecnologia de informação. Polo-tecnologia, né? Polo-tecnológico. A engenharia, né? Serviços de engenharia, especialidades médicas. Qual é a especialidade médica que São Caetano será reconhecido nos próximos anos, tendo a inauguração agora em junho do próximo ano do Hospital São Luís? Nós temos 5 hospitais na cidade, né? Na região nós seremos reconhecidos como especialistas em uma determinada especialidade, a cardiologia infantil, por exemplo. São Caetano é especializado e tem cardiologistas para atender a primeira infância, e no hospital aqui tem, nos nossos hospitais municipais também tem, e os consultórios desses médicos estão aqui do lado.
nesses escritórios que estão aqui hoje, são mais de 2.000, Próximos. mais de 2.000 salas que nós temos disponíveis na cidade, isso é importante. E como que as pessoas participam desse projeto? Por exemplo, do projeto de desenvolvimento econômico? Esse plano ele foi feito a partir de contribuições de empresários no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, nesse período que eu comentei. Fizemos audiência pública, isso foi apresentado para que a população, de modo geral, pudesse participar e questionar, enfim, como foi feito, né? Fechamos o documento, ele está pronto para ir para a Câmara. A ideia é que ele vire uma lei que será, obviamente, subsidiada e subsidiará, aliás, ao longo do tempo, todo e qualquer plano de governo que venha a ser elaborado, não importa de que candidato, de que partido. Portanto, quando um candidato a prefeito, por exemplo, decidir o ano que vem e for fazer um plano de governo, ele poderá consultar esse documento e descobrir aqui o que ele pode considerar no seu plano de governo. São coisas que a cidade, através dos empresários, viram como sendo necessidade. Por exemplo, uma infraestrutura de fibra ótica é uma coisa importante de se ter na cidade. Hoje, se você não tem uma boa conexão de internet com velocidade, você não faz negócio nenhum. Tudo gira em torno de negócios eletrônicos, né? Vida eletrônica, né? E dá tempo. Muito bem. Doutor Francisco, estamos chegando no final do nosso programa. Obrigado pela sua participação. Vamos estar acompanhando esses eventos até o final do ano e no próximo ano também. Conto sempre com o nosso programa e também com o nosso jornal no ABC Repórter. Muito obrigado, Walter. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, que o jornal vem fazendo. É um veículo muito importante para, enfim, manter a nossa população atualizada e tudo aquilo que é de fato relevante e que está sendo feito ou que precisa ser feito, enfim, na cidade. Muito obrigado, senhores ouvintes. Você que está em casa, não esqueça, pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter e veja também sempre as nossas notícias no nosso site e no Facebook. Acompanhe agora, inclusive, mais uma entrevista com a nossa redação. Em fevereiro de 1962, iniciava as atividades da Drogaria Monte Alegre Limitada, na época localizada na Rua Amazonas. Naquela época, já eram manipulados produtos da farmacopeia brasileira, ditos hoje de produtos oficiais. Os medicamentos eram manipulados pelo Sr. Luiz Emiliani, proprietário do estabelecimento e oficial de farmácia. Sr. Luiz, quando o senhor começou nessa área, conta um pouquinho da sua história para nós. A história minha é a seguinte, porque eu comecei em farmácia entre 1939 a 40. Iniciei em farmácia como lavador de vidros, limpava o balcão, entregava medicamentos e fui me adaptando dentro da farmácia. Aí passei a fazer parte do laboratório, quando me ensinaram a fazer manipulações, comecei a aprender a fazer manipulação. Posteriormente fui aprendendo também a aplicar injeções e a minha carreira foi seguindo. E nós não tínhamos hospital nenhum, tínhamos um hospitalzinho que era do Dr. Souza Boto, montado na esquina da Oswaldo Cruz com a Avenida Goiás. Nessa ocasião, em 57, eu passei a ter uma farmácia lá na Oswaldo Cruz. Quando foi, nós tivemos uma gripe asiática naquela ocasião aqui. E o serviço foi muito árduo. E a minha farmácia acabou sendo mais conhecida pelo serviço prestado por mim dentro da população de São Caetano do Sul. Conversamos também com um dos proprietários da farmácia, Dr. Pedro Aparecido da Fonseca, responsável pelo sistema e pelas etapas do processo de manipulação. Pedro, como que foi o começo nessa área? Então, eu comecei em Mirassol em 1966. E eu entrei na farmácia Droga Vese. Com 10 anos, assim que eu terminei o primário, eu quis entrar em farmácia, né? Falei com a minha mãe, ela me autorizou e eu fui procurar emprego nessa farmácia e ele estava precisando e me aceitou. E assim eu comecei na farmácia, mais na área assim, de entrega de medicamento, com limpeza, mas como eu queria crescer rápido e fui aprendendo tudo rápido e com 14 anos já fazia injeção, já ajudava ele na manipulação. E foi assim que eu comecei. Quando foi em 72, a minha família toda mudou para São Paulo e encontrei aqui na farmácia Monte Alegre o Sr. Luiz e apresentei essa carta para ele e ele me admitiu. E aí eu estou aqui até hoje. Pedro, qual a diferença de farmácia para drogaria? Então, a drogaria só pode vender produtos industrializados. Já a farmácia em si pode vender produto industrializado e manipular medicamentos. Para mais informações, acesse o nosso site www.jornalabcreporter.com.br.
Prestes a completar 40 anos de existência na cidade de São Caetano, o Laboratório Rocha Lima continua sendo referência e qualidade na cidade. Falamos com o Dr. Rafael Padovani, que nos explicou um pouquinho da história do laboratório. O Rocha Lima, ele nasceu em 76, né? Ele foi criado por médicos da USP. Esses médicos, sabendo que eu era de São Caetano, que eu sou de São Caetano, falaram: poxa, tem um laboratório que está começando lá em São Caetano. Você não quer ajudar a gente, já que você é de São Caetano? E aí eu vim para cá. Larguei até, naquela época eu trabalhava num grande laboratório, e trabalhava no Hospital São Paulo da Escola Paulista, e vim para cá ver como que era esse mercado de laboratório em São Caetano. Eu vim como um funcionário do laboratório em 77. Mas em 2, 3 anos a gente comprou o laboratório e desde então eu estou no laboratório, desde aquela época. No país, a quantidade de empresas que fecham em poucos anos, 2, 3 anos, não é fácil. Passar 40 anos de existência de uma empresa é uma vitória. Mas eu acho que uma coisa a gente nunca perdeu de foco, que foi a qualidade no nosso serviço. Então a gente procurou sempre ter uma inovação em equipamentos, inovação em tecnologia. Eu acho que foi esse o caminho que a gente trilhou, e é por isso que a gente consegue sobreviver tanto tempo. Além de análises clínicas, o laboratório oferece ultrassonografia e centros de vacina para todas as idades. Evitando filas, é possível agendar o seu horário online. Para saber mais sobre o Laboratório Rocha Lima, acesse o nosso site www.jornalabcreporter.com.br. O último sábado 24 foi dia de festa e mobilização pela prática esportiva em São Caetano. Na ocasião, ocorreu a segunda edição da corrida ABC Repórter Caixa Sunset Run. A prova de rua, ao melhor estilo californiano, contou com a identidade visual marcante, largada ao pôr do sol, exposição de carros antigos, bandas de rock e exibição de feras do skate freestyle, como Pir Canguru, Alexandre Brauzinho e Paulo Folha. Porque hoje eu vim para ganhar, porque hoje é meu aniversário. E eu fui a campeã na corrida também do César, em primeiro lugar. E estou muito feliz de ter sido a campeã hoje. Depois de 8 anos de treinamento, a satisfação é imensa. E muita realização. Estou muito grata. Uhul! Boa sorte, universo! O primeiro colocado na corrida de 5 km, Leonardo, está bem cansado. Superação nessa corrida? Bastante. Mas a organização estava perfeita. Fez com que eu terminasse o percurso em um ótimo tempo. Muito cansado, suado. Isso é saúde, gente. É verdade. Esporte é vida é saúde. Vamos falar agora com o Brauzinho. Brauzinho, obrigado aí pela sua participação, pela entrevista. O que dizer dessa integração skate, corrida, esporte numa tarde de temperatura amena para a prática esportiva? O skate é muito legal, porque é uma forma de diversão, né? Descontração. O público gosta muito, as crianças também. E é muito bom estar aqui em São Caetano, cara, nessa festa, nesse grande evento aqui que acontece. É corrida e skate junto, e amanhã estamos no skate room junto também lá. Estamos lá, firme e fortes. Bem, é o seguinte, o freestyle, a nossa modalidade, é uma modalidade show também. Tendo um piso plano, um pouquinho de espaço, a gente faz evoluções, e isso fica um show para uma abertura de uma corrida, um intervalo da corrida. Eu acho que se encaixa dessa maneira, do jeito que foi feito. Aproveitar o asfalto que o pessoal aqui já está aquecendo para correr, né?
E a gente fez um pré-aquecimento aí com manobra de skate para deixar o pessoal já no clima, né? A gente amanhã vai ter uma de skate em São Paulo, que é Skate Run, e você tem duas modalidades, de 3.000 e 8.000. Eu corria de 8.000 de skate, já não é brincadeira, agora correr 10.000 ali só no pé deve ser complicado, mas é muito legal essa interação de estar fazendo freestyle aqui junto com o pessoal da corrida. Para nós é uma satisfação grande, imensa, né? Para a cidade de São Caetano, para os esportistas, corredores de São Caetano. Você sabe que nós aqui de São Caetano vivemos de esporte, né? E o Walter Esteves está de parabéns, né? O ABC Repórter, com mais uma vez aqui com a gente, né? E isso já está uma tradição de São Caetano do Sul. E com certeza vai ficar no nosso calendário de São Caetano. Idealizador desta prova, mais um sucesso, mais de 500 corredores, o publisher do jornal ABC Repórter, idealizador desta corrida, a segunda edição, não é isso mesmo, seu Walter? Nós conseguimos mais uma vez trazer bastante gente aqui para a avenida. O dia até ficou frio, o pessoal estava preocupado com a chuva, que não teve chuva, São Pedro ajudou, mas ficou bastante frio. Mesmo assim, o pessoal estava no maior pique, querendo participar, querendo correr, e deu tudo muito bem. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Nós fizemos uma corrida diferente, uma corrida vespertina, uma corrida com bastante premiação diferente, com salada de frutas. Foi um negócio bem gostoso. O pessoal gostou, está aprovando, né? No ano passado nós tivemos 180 inscrições, esse ano nós tivemos 500 inscrições. Fora os pipocas, né, que chega aí 1.000 pessoas aí no meio da avenida. Fiquei contente mesmo. E uma notícia importante que o secretário de Esportes, o Severo Neto, nos informou, que ele já fez da prova, vai incluí-la no calendário oficial do município. Ah, que bom, isso é sempre bom. Quando tem sucesso, quando dá tudo certo, ótimo. Nós não tivemos nenhuma pessoa até agora reclamando, pelo menos até agora não chegou ninguém aqui, e isso pra gente é muito bom. O pessoal comemorando, né, os grupos, que é importante, né, ganhou em primeiro lugar a equipe Viva, com o maior número de inscritos, depois os Robertões. É isso daí, vamos ter muito mais equipes no próximo ano. A justiça é o direito que pertence a todos os seres vivos e que inclui até mesmo os animais e que deveria ser uma prática de vida de todos os homens, dotados de inteligência e sabedoria. Nesse meu livro eu reescrevo toda a saga histórica desde antes da chegada dos europeus, informando como os índios chegaram aqui. Eu escrevo aqui o que muita gente sempre quis saber sobre os índios, porém contado por eles mesmos. E aqui, bem na rua Benjamin Constant, 158, centro de São Paulo, está o nosso mais antigo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, fundado em 1º de novembro de 1894. Na quarta-feira, do dia 18 de novembro de 2015, às 16 horas, com término às 20 horas, eu, Robson Miguel, violonista e historiador indígena, membro desse instituto, espero você aqui para o lançamento do meu livro Índios, uma história contada pelos verdadeiros donos do Brasil. Reservas limitadas e entrada franca.